Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado nessa sua companhia, nessa nossa leitura espiritual. Estamos caminhando aí para o nosso 9º episódio desse livro Jesus Cristo, do autor Karl Adam. Se você quer comprar esse livro, tem um link na descrição para você adquiri-lo nas editoras. Um livro muito bom para ajudar nesse crescimento e conhecimento da vida de Jesus. Mas antes eu quero pedir para você, curte e compartilha, mande para o seu grupo de amigos, mande para as pessoas que necessitam conhecer mais a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dando continuidade à nossa leitura. O amor a todos os homens. Em Jesus, o amor aos inimigos assenta sobre essa visão positiva das complexidades psicológicas de toda a ação humana. Não sobre um entusiasmo ingênuo e doentio, quando pede que se ofereça a face esquerda a quem nos esbofeteou à direita. Sob esse conselho tão austero, acha-se realmente uma visão penetrante do que contém de ilógico, de pouco humano, mesmo de animal. Todo gesto ditado por uma paixão cega. Uma paixão que fira a caridade sai do mais profundo da nossa animalidade, dessas masmorras onde uivam os cães, e não do luminoso reino do espírito objetivo. Não é inspirada pela objetividade simples e clara que, através de todos os absurdos fantasmas dos sentidos, através do tumulto das tendências desencadeadas, sabem ver, amar e preservar o que há de mais secreto e de mais essencial, a fraternidade natural e originária desejada por Deus entre os homens. Eis aí o homem total, verdadeiro, forte, que se cala quando a multidão se agita ruidosamente, que sabe sacrificar ao que há de mais alto e de mais humano, aquilo que traz de animal dentro de si. Nunca Jesus foi maior, mais objetivo, mais heróico e mais sublime do que no momento em que, na cruz, deixou escapar esta prece: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este amor de Jesus pelo homem, de um realismo tão elevado, em nada se parece como o do entusiasta ingênuo que diviniza o humano, muito menos com o do fantástico que o amaldiçoa. É o amor extremamente consciente de um homem que conhece melhor do que ninguém tudo o que existe no homem, as suas mais nobres possibilidades para o bem, assim como as suas mais baixas tendências, e que, apesar de tudo, se dá de todo o coração. É este, apesar de tudo, que torna o seu amor aos homens tão incomparável, tão maternalmente terno e generoso, que ficou para sempre inscrito na memória da humanidade. Nada mais atraente do que analisar esse amor aos homens na fisionomia de Jesus. Seu ato fundamental será a compaixão pelos sofrimentos humanos, a compaixão no seu sentido original. Paixão com. Nisto se distingue o seu amor, da filantropia ensinada pelos sábios e filósofos. Não é puro ensinamento, mas vida. É sofrer e morrer com os homens. Não se contenta em ver a miséria humana e procurar os meios de aliviá-la. Penetra dentro dessa miséria. Não pode suportar conhecê-la sem participar dela. O amor de Jesus atravessa as barreiras do seu próprio coração para atrair os outros, ou melhor, para sair de si mesmo, lançar-se nos outros, viver e sofrer neles. E esses outros são precisamente os mais miseráveis entre os pobres, são os publicanos e os pecadores. Por isso frequenta-os de bom grado. Não só os chama a si, como o que é mais estranho, se faz convidar por eles. Zaqueu, apressa-te a descer, porque preciso hoje ficar em tua casa. Os mais humildes dos homens, os deserdados, as existências desfeitas, esses são os que ele chama irmãos e considera tão íntima e pessoalmente entrelaçada a sua vida com a deles, que considera feito a si mesmo tudo o que se faz ao menor de seus irmãos. Este laço pessoal com os pobres e atribulados
é o que o conduz ao estranho gesto realizado pouco antes da última ceia, o momento mais sagrado da sua vida. Sentiu então o impulso de se ajoelhar diante dos apóstolos e de lavar-lhes os pés, como um servo, como um criado, um escravo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. No momento em que vai abençoar o pão e o vinho, seus sentimentos de solidariedade fraterna, seu ardente desejo de incorporar a sua própria vida pura e a sua própria morte à multidão dos homens, com as suas misérias e os seus pecados para o santificar. Tudo isso vai ser expresso nestas poderosas palavras prenhes do mistério. Comei e bebei todos, porque isto é a minha carne e isto é o meu sangue. Quer ser pobre com os pobres, desprezado com os desprezados, tentado com os tentados, crucificado com os que sofrem e morrem. Quer conhecer todas as misérias do homem e carregá-las sobre si, porque apenas ele é capaz de superá-las. É este o fundo psicológico em que a ação redentora de Cristo mergulha as suas raízes, em que o seu amor pelos homens se inflama de uma ânsia redentora. Eis-nos chegados insensivelmente ao mistério do Messias, o seu amor solidário com os homens, ou melhor, o que há de maternal e criador neste amor, o que o faz tomar sobre si como próprias as misérias da multidão, levando-as até o fim, até a morte ensanguentada. É tão único na história da humanidade, emociona-nos e a tal ponto nos atrai, que bem que podemos dizer, se é que é possível achá-la em algum lugar, teremos encontrado aqui a pátria dos homens, onde estes acharão o repouso para suas almas. Foi este espírito totalmente desprendido, esquecido de si mesmo, este amor criador que impeliu Jesus, homem único no seu heroísmo, o grande solitário, a descer da altura sublime e luminosa dos seus movimentos e da sua missão, para se inclinar sobre a vida do homem, sobre a sua vida cotidiana, triste e mesquinha, no que tem de excessivamente humano. Os evangelistas sublinham-no constantemente. Tinha compaixão da multidão. Tinha piedade deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Espetáculo altamente inverossímil, inaudito, o de um homem cujas forças se concentram com uma energia total a serviço de uma grande ideia. O de um homem que, com toda a paixão de uma vontade ardente, se lança em perseguição de um fim verdadeiramente sobre-humano, sobrenatural, e que, no entanto, toma uma criancinha nos braços e a beija e a abençoa. O de um homem cujas lágrimas correm quando contempla Jerusalém destinada à ruína, ou quando se acha diante do túmulo de Lázaro, seu amigo. Em toda essa imensa multidão dos homens, há alguns que o atraem especialmente, cuja presença lhe faz pulsar o coração, que o levam a mostrar-se suave e afetuoso, como uma mãe com o filhinho doente, que fazem brotar de seus lábios as palavras mais ternas, as parábolas mais tocantes. As do filho pródigo, da moeda perdida, do bom pastor, do bom samaritano, são os enfermos e os pecadores. Não pode dizer não quando é o sofrimento que clama por ele, mesmo sob a forma de uma pagã, de uma cirofenícia. Não pode deixar de curar os doentes, embora se exponha à acusação de assim violar o sábado. Não pode deixar de procurar e conviver com os publicanos e os pecadores, embora escandalize até ao extremo os piedosos observantes da lei. Não pode deixar de dizer ao bom ladrão, mesmo no meio das torturas da sua própria agonia, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o caso de dizer, no seu fundo, o amor de Jesus pelos homens é o amor dos que sofrem, dos que são oprimidos pela vida. O próximo é aquele que está ali, diante dele, na miséria e no sofrimento. Nova prova do realismo do seu pensamento, da sua vontade, da sua sensibilidade, por mais que viva para o além, para o divino,
para o futuro reino de Deus e teremos de estender-nos sobre este assunto, esse contínuo olhar para o reino de Deus e as suas alegrias, de modo nenhum impede de abrir-se às misérias no momento presente. Vê e vive o presente duro e cruel de modo tão imediato, que dá-lhe remédio a uma face essencial da sua boa nova. O que dá à sua mensagem uma cor tão viva, uma claridade tão alegre, é a promessa de libertar, não somente os pecadores, mas todos os que sofrem todo o cortejo de miséria da terra. Jesus traz a libertação de todos os males. Boa parte da sua atividade pública consistirá em fazer o bem sem mãos, a medir, curando os enfermos. Melhor que os demais evangelistas, São Lucas captou o fim íntimo da mensagem de Jesus ao sublinhar no Sermão da Montanha precisamente essa libertação de toda a miséria. Bem-aventurados os pobres, porque a eles pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Em vão se tentaria não ouvir o acento nitidamente popular dessas bem-aventuranças e violentar o sentido do texto para não entendê-las, senão em sentido moral. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim nós terminamos esse nosso episódio 9. Agradeço a sua companhia. Por isso eu peço, curte e compartilha com os seus. Fala, olha, nesse canal tem uma playlist de leituras espirituais. Já tem 9 episódios. Se a pessoa falar que não tem tempo, não tem problema. Fala assim, ó, você pode escutar enquanto você lava a louça, cuida da casa, faz a comida. E melhor, enquanto está indo para o trabalho. Olha que maravilha poder se aproximar e conhecer um pouco mais a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.